As eleições de 2020 já acabaram e agora é o momento de todo candidato fazer uma análise e principalmente aqueles que perderam para ver onde errou. E nesse vídeo elencamos os 10 principais motivos para ter feito um candidato ter perdido as eleições. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Danilo Emerick e eu sou jornalista e consultor em marketing digital político e eleitoral. Eu estou aqui para trazer boas dicas para fazer a sua comunicação. E desde já eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você curta esse vídeo e já se inscreva no canal. É importante para você acompanhar as outras dicas que vamos dar aqui no canal. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro. Candidatos não perderam as eleições porque as urnas foram fraudadas. Muito pelo contrário. É muito comum o candidato ele não fazer uma autoanálise, ver onde é que ele errou ao longo do processo, colocar culpados em terceiros do que ele assumir a culpa. Nesse vídeo, nós trouxemos aqui, são 10 motivos para os candidatos não ter vencido as eleições. Claro que são vários os motivos, mas elencando que os principais, e às vezes pode ser um único motivo ou pode ser até mais de um motivo ao mesmo tempo. E colocamos aqui não necessariamente na ordem de grandeza, de prioridade, certo? Então vamos para o nosso primeiro motivo, é a falta de planejamento. Ora, imagine só você vai fazer uma trilha num local escuro que você não conhece e você não se prepara para isso, você não sabe o caminho, você não coloca um calçado adequado, não leva um mapa, uma lanterna. O que vai acontecer? Você vai ficar perdido. Ou então imagine construir uma casa sem um projeto. Como é que você vai construir essa casa? Então muitos candidatos eles não fizeram um planejamento para fazer a campanha, fizeram tudo no improviso. Eles não traçaram um cronograma, que dia que ia em tal bairro, que dia em tal casa, né? Como que ia trabalhar, quem ia ficar responsável pelo quê. Muitos candidatos não fizeram esse planejamento. O planejamento ele te viabiliza você errar menos durante esse período eleitoral. E o segundo motivo é que o candidato não criou uma reputação suficiente para ele ter sido eleito. As pessoas não conheciam ele. Ele não reforçou, então as pessoas não conheciam o trabalho dele. Às vezes até conheciam, mas não sabia nada dele. Então não criou a reputação. O terceiro motivo, e isso aí eu tenho certeza que foi unânime até para os que foram eleitos, que é a falta de recursos. Campanha política é preciso muito dinheiro. E isso é uma regra, não tem jeito. Né? Então, muitos candidatos ficaram sem recursos para poder contratar pessoas, rodar material gráfico, gasolina e entre outros aspectos aí. Então, infelizmente, foi uma coisa que afetou a muitas campanhas. Muita gente boa deixou de chegar lá por causa de falta de recurso. Né? E claro, isso também é uma razão, também um reflexo da falta de planejamento. Você precisa se preparar antes, até financeiramente, para saber o quanto você vai gastar e tal. O quarto motivo é não reforçar a história. Você pode ser a pessoa mais conhecida na cidade, mas as pessoas não sabem sua história, o que você já fez, o que você já contribuiu com a sociedade. É preciso reforçar a sua história o tempo inteiro. As pessoas querem saber quem é você, de onde você veio, o que você já fez, o que você trabalha, o que você já conquistou, se você já foi eleito, quais foram os seus resultados enquanto gestor, né? Então, esse foi um outro erro. E o quinto erro, mais comum, é não ter feito a pré-campanha. O período eleitoral oficial, ele só vem ali coroar todo o trabalho feito durante a pré-campanha. E foi um período muito curto, ainda mais com essa pandemia. Então, aquelas pessoas que não trabalharam a pré-campanha não tiveram tempo para se tornar conhecidos, não criaram reputação, então foi muito rápido. Então, é preciso você trabalhar também a pré-campanha. E já o sexto motivo é o não posicionamento. Ninguém gosta de pessoas em cima do muro. Então, é preciso, as pessoas querem saber os seus posicionamentos, os seus valores, o que você pensa. Então, muitas causas importantes, as pessoas preferiram não se posicionar com medo de desagradar determinado público. Então, ficaram em cima do muro.
E as eleições mudaram, já não cabe mais isso. Então é preciso você tomar posições, levantar suas bandeiras, o que você defende. Você precisava ter feito esse posicionamento. Muitos candidatos erraram em não mostrar o que ele pensava a respeito dos assuntos para a população. E isso também foi um erro. E o sétimo motivo é não ter trabalhado as redes sociais. Estamos em 2020, dentro de um cenário de pandemia, então nunca as redes sociais tiveram tanta importância. Os candidatos, principalmente os mais tradicionais, não trabalharam de forma correta as redes sociais. Era preciso ter feito, e não é só postar também não, tá gente? Não é só apertar o botãozinho lá de publicar não. Precisa de estratégia dentro das redes sociais. Então faltou aí muitos candidatos entenderem como é que faz o trabalho correto dentro das redes sociais, trabalhar a lista de transmissão no WhatsApp, entender que cada rede social tem um comportamento diferente, um público diferente, que não é só enviar o santinho pelo WhatsApp ou só mandar um bom dia no dia de domingo que vai ganhar o voto, não. É preciso muito mais que isso. Então, faltou trabalhar as redes sociais também. E outro item, nosso oitavo item dos motivos para um candidato não ter sido eleito, às vezes o candidato pode ter sim feito planejamento, ter recursos para trabalhar e trabalhar bem as redes sociais, mas ele não teve coeficiente partidário para ser eleito. Nós vimos aí muitos candidatos que tiveram uma quantidade boa de votos, o suficiente para serem eleitos, não assumiram, não foram eleitos, porque o partido não fez o coeficiente partidário, ou seja, o partido não fez aquele número mínimo de votos para um candidato ter sido eleito. Aí fica aquela sensação de injustiça com o candidato, mas na hora que eles entraram, eles sabiam as regras do jogo. Então, infelizmente, esse também é o nosso oitavo item. O nosso nono motivo é a compra de votos. Infelizmente, ela ocorre muito ainda, principalmente nas cidades pequenas, nas cidades do interior. Então, isso ocorre ainda de forma muito generalizada, pulverizada, e muitos candidatos perderam as eleições porque os concorrentes estavam comprando os votos. Infelizmente, isso é uma coisa a ser combatida e precisa ainda de muita fiscalização ainda para poder coibir isso aí. Um pouco culpa do eleitor também, né, que se vende muitas vezes. Então, outra coisa aí que não fez candidatos ser eleitos e também fica com aquela sensação de injustiça. E nosso décimo e último motivo é a falta de propostas dos candidatos. Muitos candidatos não apresentaram as propostas, reforçaram até quem que ele era e tal, mas não proporam nada. E aí, se você foi eleito, o que você vai fazer lá? Então, faltou isso aí. Ficaram só no ataque, ficaram só no pedido do voto, mas não apresentaram nenhuma proposta, o que iam fazer lá. Então esse é o nosso décimo motivo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Os 10 motivos principais para um candidato não ter sido eleito. Claro que existem outros motivos, esses são os principais. Uma campanha, principalmente a de vereador, é a campanha mais difícil que tem, pois é a que tem mais candidatos, ou seja, mais concorrentes. Então o voto é muito disputado. Dessa forma, quanto mais candidatos, mais difícil o voto. Você vai pedir o voto na casa de uma pessoa, o irmão da pessoa já é candidato, ou o tio, o sobrinho, o vizinho, aí fica complicado mesmo, né? É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, curta, comente aí por que você perdeu a eleição, ou suas impressões sobre essa eleição. Compartilhe também esse vídeo e ative as notificações, porque toda quarta-feira vamos lançar um vídeo novo falando sobre comunicação política, sobre o marketing digital político, né? Então, por hoje é só. Obrigado e até mais!